Olá, internauta, bem-vindo a mais um programa Comunicação Executiva, sempre com o objetivo de trazer a você informações úteis com pessoas muito especiais. E claro, desta feita, não menos importante, ao contrário, nosso prazer, honra, alegria de falar aqui com o Mário Sérgio Cortella, que a gente admira muito nos trabalhos, das palestras que profere, e é claro, assim, é um exemplo de vida. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. É sempre prazeroso a possibilidade de diálogo. É uma das coisas que mais nos faz crescer, aprender. É aquilo que Paulo Freire chamava de relação dialógica, em que a gente sabe que nenhum de nós tudo sabe e nenhum de nós nada sabe. Então, quando a gente junta, ambos crescemos. Exato. Bom, e o objetivo é de falar certamente sobre alguns dos assuntos que ele normalmente fala, e a gente procurou centralizar os assuntos relacionados hoje a ser feliz, a felicidade, o que fazer. Tendo em vista que a gente está diante de tantas adversidades, tantos problemas e até que ponto que as pessoas tão influenciadas pelas negatividades acabam encontrando de uma maneira ou de outra, alguma forma, ou para sobreviver, ou pelo menos para respirar um pouquinho diante de tantos problemas que a gente vive, né, Cortella? A ideia de felicidade, ela é muito focada nos tempos atuais, porque ela parece quase um direito. Ela vem se colocando no campo, né, da reivindicação das pessoas. Quase sempre, ao ser perguntado, por exemplo, um jovem, o que ele deseja com o trabalho que terá, o emprego no qual entra, se eu quero ser feliz. Evidentemente, eu nunca vi alguém dizer o contrário, né, eu quero ser infeliz. Portanto, a ideia de busca da felicidade, ela é uma boa obviedade. Ela é uma boa obviedade à medida mesma em que não há como supor-se o contrário. A menos que alguém seja demente, né, ele não desejaria não ter esse tipo de processo, não ter prazer no que faz, né, não ter gosto naquilo que realiza e, portanto, ter uma vida na qual a felicidade tenha lugar. Você sabe que a palavra feliz no português ela veio do latim felix. E Félix, em latim, tem um duplo sentido. Você e eu, que somos mais idosos, não lembramos do gato Félix, que era um desenho. Que eu lembro, né? Isso. Você se lembra até que ele, quando estava indagando, ele tinha um ponto de interrogação que aparecia sobre a cabeça dele, que é uma grande questão filosófica, que é colocar sempre nas coisas um ponto de interrogação. E é interessante porque Félix, em latim, é também fértil. Existe uma conexão entre felicidade e fertilidade. Porque o que é felicidade é quando você sente uma vibração intensa de uma vida que não cessa. Agora, existe algo aí que é imenso, que é o fato de que felicidade não é um estado contínuo, e nem pode ser-lo. Aliás, porque... Até para valorizar a felicidade... Sim, claro, nós valorizamos parte das coisas pela carência. Eu gosto sempre de dar um exemplo para deixar isso claro. Se eu fosse feliz de maneira contínua, eu nem perceberia. Verdade. Quando você está com muita sede, é uma delícia tomar um copo d'água. E é a carência da água que te dá prazer naquilo. No entanto, ter que tomar 6 copos de água ou 10 para fazer um ultrassom de vias urinárias já é algo que produz outro tipo de efeito. Eu sempre digo também, o alcoólatra, infelizmente de um lado e felizmente de outro, ele não tem prazer na bebida, ele tem dependência. Aliás, é por isso que ele consegue cessar com todos os programas que foram feitos nessa direção. Porque se o prazer fosse contínuo, ele não conseguiria restringir. No entanto, quem tem prazer com a bebida, por exemplo, eu não sou alcoólatra, portanto, eu tenho prazer com a bebida eventualmente. Mas quem aqui bebe, quem nos vê aqui bebe, sabe que uma cerveja, que é uma coisa que a gente gosta no Brasil, o prazer maior é na primeira, na segunda. Depois há um certo fastio. Né? O Talmud, que é um grande livro sagrado dos judeus, até nos coloca, Reinaldo, no campo da bebida, dentro de uma escala zoológica muito curiosa. Ele diz assim, em relação ao vinho, nós vamos mudando. Primeiro copo, carneiro. No segundo copo, leão. No terceiro, porco. Né? Esta possibilidade de nós pensarmos a felicidade como um episódio, e não como uma situação contínua, nos permite entender algo, que é a necessidade das pessoas não bloquearem os momentos em que a felicidade pode emergir, que ela pode vir à tona. Porque há pessoas que são tão amarguradas no cotidiano, são tão negativistas em relação ao modo como fazem, que todas as vezes que momentos felizes pudessem espolcar, eles não o fazem. Por quê? Porque a pessoa bloqueia, ela é impermeável, né, a essa passagem. Por isso, grande questão, é possível ser feliz no trabalho? Vez ou outra. É possível ser feliz sempre? Não, e nem seria adequado. É possível ser infeliz sempre, só se eu for tonto.
Aí sim, é possível, mas é preciso um certo nível de tolice para estar numa atividade em que a infelicidade seja produzida de maneira contínua. Já que você cita, Cortella, a felicidade em relação ao trabalho, e o nosso programa é destinado ao mundo executivo, então aqui temos assistindo empresários, pessoas dos mais variados níveis e tipos das organizações, gerentes, diretores de recursos humanos, pessoas que de alguma maneira também se preocupam com outras pessoas, educadores, enfim, essa é a ideia desse projeto. Então, a pergunta é, de que maneiras conciliar a ideia da felicidade, tem toda essa estrutura que você apresenta, de forma bastante interessante e agradável, e com o conteúdo, e dentro do contexto profissional, dentro do contexto empresarial, se fala assim, é possível estar ou não feliz no trabalho, o que faz com que uma pessoa seja feliz no trabalho? Levando em consideração a juventude que está chegando, que são as pessoas que nós preparamos, os nossos filhos que estão chegando aí, se são como são, também temos a responsabilidade, principalmente a responsabilidade por torná-los dessa maneira como estão, né? De um lado, muitos aspectos positivos em função da informação, mas muitos problemas também, advindos talvez até da liberação que nós propusemos a eles, e aí talvez uma moçada meio perdida ainda num cenário de mudanças muito grandes, e nós mais perdidos ainda nesse contexto. A felicidade ela é sempre resultado de um esforço anterior que chega até uma obra. Por exemplo, se eu estou feliz entre amigos num determinado momento, num sábado à noite, é porque aquilo foi construído com esforço. A amizade exige esforço, ela não é automática. Exige compreensão, convivência, como a gente diz no interior, exige comer 1 quilo de sal junto, ou um saco de sal, né, no caso mais antigo. Exige a possibilidade de compreensão, de acatar momentos de intempérie ou de sabor. Por isso a amizade boa, ela é uma construção que exige esforço. Uma relação afetiva entre um homem, uma mulher, 2 homens, 2 mulheres, colocam para nós a importância de você ter um esforço para que aquilo aconteça. A criação de filhos, por exemplo, quando uma das minhas filhas se casou, né, uma das maiores sensações de felicidade que eu tive não foi no altar, mas quando eu dentro do carro, chegando com ela, né, na igreja, pude tirá-la do carro e ao olhá-la no canto assim do banco, a imaginei pequena nos meus braços, assim que nascera, e naquela situação. Bom, entre uma coisa e outra se passaram 30 anos. Ora, esta ideia de esforço, por que eu estou dizendo isso? Porque algumas pessoas supõem que haveria uma anteposição entre emprego e felicidade. E que para eu ser feliz eu tenho que fazer então só o que eu gosto. Claro que não. Né? Um atleta que obtém um resultado que o deixa feliz, que o leva até as lágrimas, é óbvio que por trás houve um esforço imenso de treinamento, dedicação, horas e horas tendo que levantar mais cedo para poder praticar aquilo. Alguém que tem uma perícia numa atividade. Eu que sou professor há 40 anos, há muitos momentos em que eu fico feliz. Essa felicidade não é contínua. Mas eu fico feliz quando eu encontro alguém e diz assim, o senhor foi meu professor há 25 anos, e aí eu nunca esqueci de uma coisa que o senhor falou, ou diz assim, uma coisa que marcou minha vida. Isso é evidentemente que agrada, mas não é porque eu encontrei a pessoa, é porque alguma coisa foi feita para que aquilo acontecesse. Então, eu, em vários momentos da minha trajetória como profissional, o que é que permitiu que viesse a felicidade à tona naquela circunstância? A condição de eu ter aquilo como resultado de um esforço. Por isso, não há felicidade sem esforço. Aquilo que vem de maneira automática oferece um prazer imediato, mas aquilo que resulta de uma construção no qual eu coloco parte do meu tempo, parte da minha dedicação, parte da minha capacidade, e aquilo resulta em algo, é quando você termina um projeto, quando você busca uma meta e a atinge com a equipe, quando você consegue um resultado, né, naquele trimestre que é absolutamente crescedor, aquilo sem dúvida, mas passa, que bom, que bom. É por isso que a gente quer de novo e vai buscar. Por isso a felicidade é boa, inclusive no mundo do trabalho, porque ela tem um nível de latência. Se ela não tivesse um nível de latência, as lideranças estariam perdidas. Porque uma das coisas que faz crescer é exatamente a nossa capacidade de não repousar e nem tranquilizar nos resultados já obtidos. Bom, aí voltando naquela provocação inicial, aquela pergunta inicial em relação assim, vivemos num mundo de tantas adversidades, tantos problemas, e o sentido da esperança em relação a esses problemas todos, não só no contexto da vida particular, em todos os aspectos da vida, mas notadamente no aspecto profissional. Nós vemos aí
problemas muito sérios em relação a vagas, problemas em relação à economia, problemas relacionados à própria comunicação como um todo, que a cada momento bombardeia a nossa cabeça com influências ou informações negativas, e as pessoas perdidas. Olha em que cenário eu vivo, né? Ontem mesmo aqui na Avenida Paulista, um ônibus entrou e por sorte não matou ninguém, mas bateu em 9 carros e tivemos tantos problemas de trânsito, de violência, de tanta gente contestando, poxa, fazer uma ciclovia num lugar onde não é possível conceber essa possibilidade, ou seja, tanta revolta que às vezes fica ali, tornando a pessoa às vezes amarga, às vezes até tem algum prazer eventual, mas como resgatar o sentido, talvez, o sentido da vida, num sentido mais profundo? Pois é, eu gosto muito de um quadrinho do Garfield, em que alguém reclama, o John reclama dele de uma série de coisas, e o quadrinho termina com o Garfield dizendo assim, bom, isso tem um nome, vida real, certo? Ora, o Shakespeare, lá na peça Henrique IV, há um determinado momento que uma personagem, face a toda a turbulência daquilo que está à volta, tal como essa que nós vivemos nos centros urbanos, ele diz assim, ou nada ou afunda. Ou nada ou afunda. Em inglês dá quase um trocadilho, que é or sink or swim. Né? Ou nada ou afunda. Por isso, há dois tipos de situações possíveis numa condição como essa. Pessoas que têm uma esperança ativa, ao olharem uma porta, prestam mais atenção na maçaneta do que na fechadura. Uma pessoa que é otimista não pode deixar de se lembrar que tem fechadura, mas não pode ficar fixado na fechadura. Porque se ficar fixado na fechadura, não consegue de maneira alguma olhar para a maçaneta. Por isso, o olhar daquele ou daquela que quer ir adiante com esperança ativa é exatamente olhar a maçaneta, ver como é que mexe na fechadura, mas ir até ela. E abrir a porta. Sem dúvida. Atravessar o portal. Bom, Cortella, a ideia é esse trabalho aqui ser feito, esse bate-papo aqui, certamente nós teremos aqui um prazer grande de ficar o dia inteiro aqui com o Cortella. Nós subdividimos em 2 blocos, essa primeira fase então nós encerramos aqui, para que você possa então refletir um pouquinho. E no segundo bloco, vamos aprofundar mais o assunto e eu tenho certeza que você vai ficar encantado com as informações e a sabedoria toda que o Cortella compartilha com a gente. Daqui a pouquinho a gente volta.